Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a este encontro, onde nós vamos falar de muita coisa, que vocês vão entender bastante coisa hoje. Nós vamos começar falando do ciclo das existências sucessivas, não é? Sansara é um ciclo de existências sucessivas. Eu quero apresentar a vocês meu novo filhotinho. Eu tenho uma família cachorra, imensa a minha família cachorra. Tem pessoas que conheceram, foram na minha chácara. E esse é o novo pacato cidadão, o nome dele é Bilbao. Ele é um Schnauzer muito bonitinho, um Schnauzer toy. Amor da minha vida, cachorra. Já tem música, já fiz uma música para ele. Foi, meu amor, lá você está falando com o pessoal. Ele está dando boa noite, pessoal. Vocês podem não acreditar, mas é isso que ele está fazendo. Ô, meu Deus, de tomoindo de sono. Eu não quero ver essa gente, não, minha mãe. Eu quero dormir, que eu estou com sono danado. Viajei tantas horas de Salvador até aqui hoje. Tá aí, pessoal, estou apresentando a vocês. Todo mundo dando boa noite pro Bilbao aqui no chat. Estão falando que o Baldo ganhou um irmãozinho. Pois é. Ganhou um filhotinho para ele. Depois eu conto a história para vocês desse Bilbao. Né, moço? Hein, meu querido? Agora você vai ficar com a Jenny Cachorra, vai? Da família cachorra? Ele faz parte da minha família cachorra. Vai, meu querido, vou trabalhar. Que ele chegou hoje. Pronto, já apresentei aos meus alunos, está aqui com o Di, que já recebeu, dei um beijinho nele. Todo mundo apaixonado aqui. Sara, então, minha Nossa Senhora, gente. Vamos começar naquele abraço, né? Eu estou feliz hoje de estar fazendo esse trabalho, sabia? Coisas do plano espiritual, coisas de Alugamashi, coisas de vocês. Mas hoje nós vamos estar começando o ciclo de existências sucessivas. Para a gente fazer um trabalho bem legal, esse encontro iam ser de 3 encontros. Eu disse, Biel, põe o primeiro, ponha mais um, porque eu quero, né, também começar no primeiro dia, antes de nada falar, pedir a eles perguntas, o que é que eles pensam, porque isso me dá o tom do aprofundamento do curso que nós faremos também nos próximos encontros. Entendeu? Então, mas a Lúcia nem falou nada, já está pedindo pergunta. Se trabalha assim também, é um modelo de trabalho. Não é aquele professor que quer fazer uma coisa do tamanho do grupo que ele tem, para ele não fazer menos superficial, entendeu? Ele faz isso, ele abre e diz às pessoas, me faz algumas perguntas, porque isso vai me dar o tom. Não é um encontro onde a gente está se vendo, é um encontro online. Eu acredito que deva ter muitas pessoas aí que já fazem outros cursos meus, não é? E até pela sua pergunta, fulano de tal, eu já sei mais ou menos, isso me ajuda a dimensionar, né, Biel? Sim. O tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui. Então, o nosso encontro é para falar da roda da vida, que é Sansara, não é? E falar sobre
cada intervalo desse de Sansara que você está vendo aqui, nós vamos conversar sobre cada ponto desse aqui. E cada intervalo desse, que é a passagem de um para outro, isso aqui, ó, esses aqui, ó, são eras apocalípticas também, não é? Existem as eras apocalípticas entre essa roda da vida. Entendeu? Por quê? É sobre isso que a gente vai falar, não é? Os porquês, as razões. Fato é que em planeta Terra, de tempos em tempos, todo o processo de transformação não acontece de forma harmônica, não acontece de forma humanizada. Isso ainda não aconteceu. Estamos passando mais uma vez, não é, pela roda da vida, mais uma vez por um período desses, e a gente está vendo que o processo de transformação está acontecendo de uma forma extremamente também violenta. Nós estamos agora, não é, com alguns países em guerra, um nível de violência nas capitais, nas grandes cidades, não é, violência mesmo, já visto o que aconteceu agora com esses 4 médicos no Rio de Janeiro, que isso é a história de ontem à noite, né? Foi ontem à noite a história do... Anteontem à noite, a história do Rio de Janeiro. É capaz de hoje já ter outra história, eu nem li ainda, não me informei. Não estou sabendo, não é? Então, a gente está vendo aí a violência, o tráfico, tudo, a peste, as doenças, entendeu? Um monte de doença acontecendo, não é? Enfim, ainda não conseguimos fazer, não evoluímos, a humanidade ainda não evoluiu a ponto de fazer um processo de transformação em harmonia e em equilíbrio. Entendeu? Tudo isso que vocês estão vendo, orientação sexual, tudo isso já se teve, não é? Onde houveram países onde foram muito tranquilos, não é? O Egito, a Índia, a Grécia, Roma, onde houveram países onde foi muito tranquilo. Mas tudo isso que a gente está vendo faz parte do processo de transformação. O que vem acontecido também é que em cada período apocalíptico, né, religiões muito poderosas, a gente viu aí a implantação da Igreja Católica Apostólica Romana, que começa desde a queda de Roma, nos anos 70 depois de Cristo, e ela consegue se instituir aí no ano 325. Também levou uns 3 séculos e meio, ela já estava espalhada pelo mundo, né? E é quando se entra no mundo das trevas, né? Quando foi o Apocalipse que aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? 1600, 1700 anos atrás, que é quando todas as outras culturas são derrubadas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos aqui 5 milhões de indígenas de diversas tribos e que tinham uma medicina excepcional, um sistema de preservação da natureza, como tem até hoje, né? Sensacional. E se tinha construções aqui, não era só tábua e oca de palha. Não, eles derrubaram tudo. Tem algumas cidades que você chega, não é? Por exemplo, em Mucugê, na Bahia, você chega lá, tem um cemitério, como é o nome dele? Bizantino. Um cemitério bizantino de não sei quantos séculos, não é? Enfim, como tem outras coisas também que resistiram, que não foram totalmente destruídos, não é? Que fica ali para demonstrar de que não era bem só oca que tinha aqui.
entendeu? Enfim, então, tudo isso é o processo da roda da vida, né? Se esperava agora, nessa era de Aquários, com a aproximação da influência das estrelas, né? Da influência do astro aquariano, que é a parceria, que é o estudo, que é a originalidade, a espiritualidade, não é? Esperava-se que se fosse menos violenta. Se a gente for comparar, até então, ainda, pelo menos, os prédios estão em pé, né? As pessoas estão aí, as coisas, de certa forma, estão acontecendo, entendeu? Talvez esteja sendo realmente menos violenta, porque há 2000 anos atrás, por exemplo, houve extinção de culturas do mundo inteiro, isso é sério. Houve extinção de culturas de conhecimento, não é? A queimada de Alexandria, entendeu? Queimada de medicinas avançadíssimas que até hoje nos conseguiu evoluir, não é? Que se tinha no Egito, de engenharia, não é? Foi uma extinção, assim, o mundo, e as pessoas iam nascendo e não tinham conhecimento. Os livros eram totalmente vedados. Na época de Cristo, por exemplo, era raro quem sabia ler, né? Mas era ainda um número superior que ficou nessa era, porque era uma perseguição mesmo a livros, a estudo, era um momento de se pegar pessoas para construir um novo mundo. Então, aqui foi derrubado um templo viking, por exemplo, derruba e vão botar agora nesse mesmo lugar um templo católico, como a gente quer que seja, não é? Então, se tinha um templo tupi-guarani, por exemplo, um templo aimoré, derruba tudo sair para a gente poder botar a igrejinha, não é? Eu vejo as pessoas dizendo, aquela igrejinha tão bonitinha, eu ouço, nada digo, mas eu que estudei muito isso, às vezes eu até me arrepio. Enfim. Beleza, para mim, é uma coisa muito ampla e muito limpa. Para eu achar uma coisa bonita, tem que ser amplo e limpo. Eu não posso achar bonito que cheira a sangue, mas isso é a minha opinião. Então a gente se esperava mesmo. Se for comparar, né? A gente não sabe o que vem pela frente aí. Você chegar em determinados lugares hoje da Ucrânia, não se sabe o que se vai construir, né? Se a Ucrânia vai conseguir construir seus prédios. A África nunca conseguiu. Jerusalém, Irã, Líbano. Croácia, enfim, países que já passaram pelo que a Ucrânia está passando atualmente, não é? Faixa de Gaza, países que já passaram pelo que a Ucrânia atualmente está passando. Eles não conseguiram reconstruir, não sei se a Ucrânia vai conseguir. Mas a história, os templos que foram construídos nesses 2000 anos estão em pé aí. E espero que ninguém copie a engenharia e a arquitetura dos que construíram esses templos, não é? Deixa eles aí. Faz parte da cultura, da crença de um povo. Não é? Então, eu estou abrindo aqui para vocês poderem entender qual é a observação quando se estuda uma era apocalíptica, como agora a era de Kali Yuga, que é uma forma do hinduísmo dizer apocalipse, final dos tempos, né? A era do petróleo, é uma forma deles falarem isso. Tudo está se relacionando a um momento em que o tempo, que a humanidade destrói o mundo para construir outro,
não é? Essa destruição seria simplesmente um processo de transformação. Transformação da consciência. Tem muita gente que acha que não, que é assim mesmo, vem, derruba tudo para se poder começar tudo de novo. Uma coisa é destruição, outra coisa é destrutividade. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, Apocalipse tem muitas... É uma expressão idiomática que você encontra nela, pelo seu enredo, muitas traduções. Revelação, transformação. Mas é transformação na luz. Se busca uma transformação na luz. Essa transformação na luz vem mesmo. Por que vem a transformação na luz nessa era? Porque fala-se tempo final. É tempo final para muitas almas que estão em processo de evolução e que já não precisarão do estágio matéria, nós vamos falar sobre isso aqui, não é? Do estágio matéria para poder evoluir. Já não precisam do freio. O que é que a matéria dá no nosso processo evolutivo? O freio. O freio para não fazermos coisas ruins. E você vê que o povo já faz, né? Imagine se as pessoas se transportassem aqui nessa dimensão sem o peso da matéria. Acho que todo mundo já tinha se matado. Tinha um ódio, ia lá, já matava o outro, né? Às vezes o outro está em outra cidade, está em outro país. Tem a matéria, entendeu? Então é a matéria que ajuda a gente no processo de evolução. No momento que a gente não precisa mais do freio da matéria, não precisa mais dele, não é? A gente vai fazer os aprendizados evolutivos em outras dimensões, onde não tem essa armadura para segurar a gente, né? Até a gente evoluir. Então vamos aí, Bel, já chegaram as perguntas? Já começaram a chegar algumas perguntas, sim? Eu quero que essas perguntas sejam anotadas, porque serão utilizadas por mim, né, nas minhas reflexões para o próximo encontro. Tá. Vamos lá. Em muitos encontros você falou sobre Apocalipse como revelação, um momento em que a sombra se revela pela luz. E no último encontro falou sobre a destruição da Kali Yuga como um momento de recomeço necessário. Estes conceitos, muitas vezes tão distantes, se mostram cada vez mais próximos. Poderia falar um pouco sobre a necessidade da destruição para o recomeço? Eu falei agora, não sei se a pergunta já é mais antiga. Não é que há a necessidade de destruir, entendeu? Não é assim, olha, é necessário. Não, não é? Não seria esse o objetivo. Quando se fala assim, destruição para um recomeço, é um processo de transformação, onde conceitos sombrios não atingem, são revelados pelo processo da luminosidade. Por exemplo, até mais ou menos 50 anos atrás, você acha que tinha algum movimento para parar o racismo? Não tinha, era extremamente normal. Natural, antinatural, era uma pessoa branca casar com uma pessoa negra ou uma pessoa negra casar com uma pessoa branca. Não é? Eu tinha amigos que casaram, um era branco, outro era negro, e o preconceito era dos dois lados. Entendeu? Não quero esse branco aqui, esse pocatinho, então raça fraca. Esse branco ali fazendo empregado doméstico, esse branco não presta. Como, do outro lado, você vai casar com a negra? Como é que você pode fazer isso com a sua família? Não é? Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Entendeu? Eu vi, por exemplo, uma história de uma pessoa que disse à filha, não era uma pessoa que é de cor negra, casou-se com um europeu e depois a filha apaixona-se por um rapaz negro. E essa mãe diz à filha, nossa, eu trabalhei tanto para limpar a família, vem você sujar de novo. Olha que história. Eu fiquei chocada, mas eu vi, a menina me contou essa história.
não é? Num processo terapêutico, ela me contou isso. Então, era, sim, uma coisa que esse que era. Você vê que de 50 anos para cá, você já vê um processo completamente diferente. Você vê que tem pessoas que, independente da sua cor de pele, casa com um, fica com o outro, é amigo. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela cultura africana, apaixonada pelas lendas iorubais, mas apaixonada mesmo. Entendeu? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu fiz a iniciação africana, não é? Na minha casa, isso foi um choque, mas eu passei por muito preconceito nas casas iniciáticas também. O que é que essa tinta fraca está fazendo aqui? Ela não tem o direito de ter acesso a isso aqui, porque a pele dela é branca. Não é? Foi jogar água quente nos meus pés, ou seja, preconceito para os dois lados. Não é? Isso tem muito tempo, tem uns 30 anos, 40 anos. E hoje em dia a gente vê, claro que ainda tem muito preconceito, não tem a menor dúvida, mas a gente vê que há aí lei que combate, entendeu? Então, isso é a luz do conhecimento, chegando sobre uma sombra. Não é? Casar uma pessoa que era homossexual, a família botava para fora de casa, maltratava. Dizia assim, eu prefiro lhe ver morto, no caixão. Hoje é crime. Se o pai falar isso, é crime. Se a mãe falar isso, é crime. Não é? Enfim, eu não estou aqui fazendo apologia a nada. Eu só estou dizendo que a luz do conhecimento faz com que as pessoas tenham um nível de consciência mais elevada que permite mais o livre-arbítrio às pessoas. Não é? Então, é esse aspecto da destruição do quê? O que seria, né? De uma mente mais vingativa, de uma mente que acha que pode determinar, entendeu? Pode determinar, posso determinar a sexualidade das pessoas, posso determinar com quem ela casa, posso determinar que branco é que é de luz, negro não é, o negro que é e branco que não é. Ou seja, não é? O momento em que o tempo chega trazendo uma luz para a consciência das pessoas entenderem mais o que é respeito e livre-arbítrio. E outra coisa que eu acabei de falar, vou repetir, não é? Muitas pessoas estão no seu final do tempo, que já terminaram seus aprendizados em planeta Terra, já estão no processo de ascensão e é final do seu tempo aqui, o que dá indicações que essa pessoa não voltará a encarnar mais em planeta Terra, ela não tem necessidade disso. Entendeu? Respondi, Biel? Sim. Então a ciclicidade do planeta Terra e da própria roda de Sansara, de ter um movimento mais sutil e um momento mais denso, são necessários para propiciar a evolução das almas e novos espíritos? Essa palavra necessário é que está ruindo no meu ouvido. Tem acontecido assim. Não é? Tem acontecido assim. A violência é uma consequência, não é uma causa. Tem acontecido assim. Mas não é uma obrigatoriedade energética. Dizer, olha, tem que ter, as energias dizerem assim, né? As dimensões superiores, não, tem que ter densidade para poder ter o sutil. Não. E essa densidade depende do nível de consciência coletiva. A sua pergunta está certa, a sua palavra necessidade, então tem necessidade, é normal ter o denso, é normal, não é normal ter a violência, né? Não. Não precisaria disso. Porém, o nível de consciência da humanidade, do dia que a gente desceu da árvore, né? Da Lucy, até hoje, o que a humanidade conseguiu evoluir?
ainda não atingiu uma luz interior, uma capacidade de absorver a luz para não fazer o denso, entendeu? Acho que eu respondi, né? Respondeu, e estavam justamente perguntando aqui, então o Apocalipse poderia ser um processo menos caótico e as Não, encarnações... nada caótico. Né? Se trabalha, né? Esperava-se que depois de Jesus, que ele falou, todos os avatares falaram de amor, de fraternidade. Mas naquela época as pessoas não entendiam direito o que era aquilo. O que é amor? É aquilo que um filho meu pode casar com qualquer pessoa que não tem um dinheiro para dar o dote. Ah, isso não é bom. Porque se casar tem que dar o dote. Né? Então não pode, então amor a gente escolhe. Então se tinha uma coisa assim, não, esse negócio de amor não é coisa boa não, viu? É uma coisa péssima isso. Como pode? Então minha filha escolhe com quem ela quer casar, entendeu? E eu sou obrigado a dar o dote a quem ela escolheu? E se eu der o dote a um camarada que não... Ela escolheu um camarada que não gosta de trabalhar? Eu ouço as pessoas falarem isso hoje ainda. Tenho medo de comprar um bem, botar o nome de uma filha mulher, e ela se casar, o marido chegar, tomar aquilo dela e ainda deixar ela com a mão na frente e outra atrás. Você já ouviu pessoas dizendo coisa desse tipo? Já ouviu? Ai, não sei se eu botar no nome, viu? Pois o marido chega, bota na cabeça dela que ela tem que vender para fazer alguma coisa. Ela vai e vende, ela fica sem nada. É mais ou menos isso, não é? Que se pensava do que era amor antigamente. Do que era amor, do rapaz escolher qualquer mulher, e se ela não tivesse dote? Não. Quem escolhe para casar não tem negócio de amor aqui, não. Quem escolhe para casar são os pais. E isso até bem pouco tempo era assim. Né? Era assim. Quantos, até a década de 70, nossa, eu sabia assim de gente que fugiu com o namorado porque o pai não queria, ou por causa da cor, ou por causa da profissão, ou por isso ou por aquilo. Não é? Enfim, tá aí o Romeu e Julieta, tá aí Shakespeare. Não é? Então, na época de Jesus para cá, esperava-se realmente que agora, 2000 anos depois, fosse muito menos denso do que está sendo. Essa era a expectativa. E por que se tinha essa expectativa no plano espiritual? Por ter sido Jesus que conseguiu falar de amor de um jeito onde as pessoas foram tocadas. Não é? Ele é o que traz, ele é o que funda no planeta Terra com mais força essa questão do amor. Entendeu? Não se tinha amor entre irmãos. Como? Não, o irmão mais velho vai receber a bênção e os outros têm que se submeter a ele. Não se era. Se você for assistir filmes dessa época, você vai ver irmãos matando irmão para poder roubar a primogenitura, entendeu? Então achava-se que como se, não é? O mundo foi, principalmente em 1970, aí, planeta Terra, peace, love, né? Paz e amor, entendeu? Músicas de amor, o amor foi tomando uma proporção, não é? Foi um período realmente alto do amor em planeta Terra. Não é? Foi um período, lógico, que teve toda a sombra, que tudo tem sua sombra, mas foi um período onde os amigos, entendeu? Eu tenho amigos de 30, 40 anos, né? Eu nasci em 62, eu me lembro aí, 80, a gente tinha amigos mesmo. Hoje a gente vê esse egoísmo que está acontecendo. O amor não está muito em voga, né? Naquela época as pessoas acreditavam que ia encontrar alguém, se não para viver a vida toda, mas para poder viver muitos anos, ter filhos. Hoje os casais, 1 ano se separa, 2 anos de casamento se separam. É uma coisa bem, né? Então, volto a repetir, não tem necessidade, não é um condicionamento, como chama, direto, como eu vou dizer, como tivesse uma lei,
no universo, mas não, tem que ter o denso. Não, isso não existe. O que se quer é que o denso cada vez mais acabe. Não é? Que o denso acabando, o livre-arbítrio cresce. E é o livre-arbítrio que promove o crescimento real. Uma coisa é um jovem que diz assim, rapaz, eu não vou entrar para esse negócio das drogas, não, porque isso vai me prejudicar meus estudos, não é? Vai me prejudicar. E outra coisa é um jovem que diz assim, não, eu não entro, porque senão meu pai toma meu carro, ou porque senão eu vou para o inferno, o pastor disse que eu vou para o inferno. Lógico que tem duas consciências aqui completamente diferentes, você não concorda? O pessoal estava comentando aqui também, estavam comentando que realmente viram que de 2000 anos para cá ficou mais sofisticado os mecanismos de manipulação, de distorção, mas que eles continuam muito intensos e fortes. O que continua intenso e forte? Os mecanismos de manipulação. Os mecanismos de manipulação sempre existiram, não é? Sempre existiram. Agora, algumas coisas que faziam frente aos mecanismos de manipulação, eu acho até, sinceramente, que os mecanismos de manipulação, há, por exemplo, 50 anos atrás, eram muito mais inteligentes, muito mais venenosos do que hoje. Eu vejo que o que aconteceu hoje não é que os mecanismos de manipulação ficaram mais inteligentes, na minha opinião, pelo contrário. O que aconteceu é que o que fazia frente a isso parou de acontecer, não é? E em alguns países mais do que outro. Países do terceiro mundo, por exemplo, a gente está vendo livraria fechando em tudo quanto é lugar, entendeu? Fechando, e uma alienação. Outro dia eu falei isso para uma moça, disse, não, as livrarias não estão fechando, não, eu olhando. Abri uma livraria em tal lugar, eu fui olhar, era uma portinha assim, com alguns livros, né? É uma livraria, ninguém vai dizer que não é, mas não tem nada a ver com o que era uma livraria Cultura, o que era uma livraria FENAC, o que era, sabe? Né? No Brasil, por exemplo, a média, se você lê 3 livros por ano, 3 livros por ano, você já é considerado acima da média. Que a média de livros para o brasileiro, aqui no Brasil, por exemplo, é menos de 1 livro por ano por habitante. Que eu acho que isso sim diminuiu, não é? Diminuiu muito. Diminuiu o estudo, que é uma coisa inesperada. Tanto para a abertura de era de aquários, isso é inesperado, embora eu também quero ressaltar que isso vem acontecendo muito em países do terceiro mundo, entendeu? Uma das coisas que eu gosto de andar na rua de Portugal, eu levei muitas pessoas para andar comigo. Lisboa, por exemplo, tem 500 mil habitantes. A cidade de São Paulo tem algo em torno de 13 milhões. E Lisboa tem 500 mil habitantes. Lisboa tem um número de livrarias extremamente superior ao da capital de São Paulo, São Paulo. Não é assustador essa informação? Eu levei as pessoas para andarem comigo, né? As livrarias cheias, pessoas comprando livros, não é? Então, o que eu acho que está acontecendo, principalmente em países do terceiro mundo, é essa queda vertiginosa, uma queda imensa de livros, não é? A ponto de se ter políticos que vão para a televisão dizer que universidade é só para rico, que pobre não tinha que fazer universidade. Essa frase, gente, estourou na Europa assim de uma forma muito forte. Como é que um ministro de uma educação diz uma coisa dessa, uma frase desse tipo? Né? Isso é extremamente destrutivo, destruição, não é verdade? Isso tira o estímulo, não é? Desestimula. Então, eu discordo quando se diz que o nível de manipulação piorou. Não, olha, imagine se fosse um povo que ler mais, ao ouvir um ministro da Educação dizer uma coisa dessa, não é? Se ele fosse mais inteligente, não diria, faria calado.
Então, eu não acho. Eu acho que o que está faltando realmente é o que se tinha antes. Um povo que estudava mais, um povo que conhecia mais história, não é que se tinha um povo mais culto, entendeu? E que essa coisa aí está indo em Caliuga. Por enquanto, sem perguntas aqui no chat. Eu quero estimular vocês a fazerem as perguntas para poder a gente ver bem assim algumas coisas. Tenho certeza que vocês não têm nenhuma. Se tiver pergunta, tudo bem também. Mas eu vou continuar estimulando, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre o que é ciclo de existência sucessiva, né? Ciclo é uma coisa que é uma roda, né? Onde na hora que dá o fim, o princípio já está logo ali. O fim do dia é um ciclo. Meia-noite é o último minuto da noite do dia anterior e o primeiro minuto do dia seguinte. Então, quando se fala ciclo, já está implícito que é um condicionamento, né? Aquilo ali vai ficar rodando, trazendo sempre a mesma coisa. Planeta Terra é um planeta cíclico. Não é um planeta onde há mutações rápidas, vamos dizer assim. Acontecem algumas mutações no planeta Terra, mas às vezes demora milênios para essas mutações acontecerem, né? Por essa demora de levar milênios para uma transformação dentro do planeta acontecer, ele é visto como um planeta cíclico. Então a gente tem primavera, verão, outono, inverno, não é? Janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro de novo. Enfim, tudo aqui é cíclico. Você nasce, o primeiro aprendizado é andar. Não teve nenhuma mutação com relação a isso. Aí, com 6, 7 anos, você começa a aprender a ler, né? Aí, com 10, 11 anos, de 11 a 13 anos, começa o processo de menstruação, entendeu? Então, cíclico é isso, é um acontecimento normatizado. Pode ser que aconteça que uma criança menstrue com 8 anos, mas isso já chama atenção, já se leva para médico, né? Já se chama, não teve alguma questão aí, pode ter uma pessoa que venha menstruar com 18 anos, mas está ali com acompanhamento hormonal de um médico, entendeu? Então, tudo acontece dentro de uma média e essa média se repete, né? Então, é por isso que o planeta Terra é um planeta cíclico. Os homens têm aquela necessidade de intermediários de Deus. Eles ainda não conseguem, embora Rama, Moisés, Jesus, todos esses que aqui tiveram, né? Buda, chame todo mundo para essa coisa da conexão direta, do seu religarem. Ainda não há coletivamente no planeta uma consciência assim. As pessoas sempre precisam de um intermediário. Ainda não evoluímos a ponto de não precisar do intermediário. Qual é a questão desse intermediário? É que esse intermediário são pessoas que, na cultura judaica, cria esse intermediário. Olha, se fala com Deus de tal forma. Então, eu vou escrever aqui um livro dizendo como é falar com Deus. Fora daqui, se você está falando com alguma coisa, com o diabo. Aí você chega no Egito, outro intermediário, vamos escrever, senta aqui todo mundo, vamos aqui escrever o que é falar com Deus. Se é diferente, é com o diabo. Não é? Chegou na Europa, a mesma coisa. Vamos criar aqui uns intermediários. Então, falar com Deus é isso aqui. Se faz outra coisa, aí é com o demônio, não é com Deus, não. Ou seja, não precisa nem eu completar esse ou seja. Então, as maiores motivações de guerra no mundo, não é?
A Segunda Guerra Mundial foi toda panfletada em cima disso. Os alemães, em busca da raça pura, tinha que matar judeus, tinha que matar negros, tinha que matar tudo que não fosse branco caucasiano. Eles queriam manter uma raça pura no planeta. Você veja que loucura. Não tinha a ver com pobre e rico. Não. Eu discordo quando diz que a Segunda Guerra foi uma guerra econômica. Teve uma parte também, é óbvio. Mas a maior mortandade foi em cima, não era pobre e rico, porque se pegou de pessoas muito ricas, os judeus são ricos, não é? E tomaram, o pessoal na Europa tomou da cara, eles dão de um banco, dá o banco para a gente, e manda ele para o campo de concentração, porque ele não é caucasiano. Entendeu? Então, as maiores guerras, né, traz sempre essas questões religiosas, entendeu? As chamadas guerras santas, né? A Inquisição, se você for estudar aí da Igreja Católica, nossa, gente, eu acho que as pessoas não estudam porque elas não estão dispostas a aprofundarem nas suas crenças também. Eu prefiro não saber e fico aqui na minha, né? Mas se a gente for estudar, é impossível calcular quantos milhões de pessoas a Igreja Católica matou, entendeu? Nas suas guerras santas, nas suas inquisições. É uma coisa. Só de índios foram 3 milhões e tanto aqui no Brasil. Deixa eu até beber uma água. Não é, enfim. Faço até mal quando eu falo isso. Né? E esse ciclo ainda é uma coisa que está muito nas consciências das pessoas. Entendeu? Esse ciclo ainda está. Não é de que ciclo nós estamos falando? Do terráqueo, na sua grande maioria, precisar de um intermediário para levá-lo a fazer uma conexão com o divino. As escolas iniciáticas, como a nossa, o IMA aqui, não tem, por exemplo, essa proposta. E às vezes eu sinto nos encontros presenciais de iniciação, senti a minha vida inteira isso. É como se as pessoas quisessem que eu as doutrinasse. Tem muitas que chegam para mim e falam assim: Lu, eu fiz tal coisa, você acha que eu devo contar à minha mulher? Você acha que eu devo contar ao meu marido? Você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo fazer aquilo? E eu digo: não, eu vou lhe dar a luz do conhecimento, a gente vai estudar aqui o que é ética, o que é crescimento, não é? O que é reverberação. E você, de posse desse conhecimento, decide fazer o que você quer. Não, Lu, mas diga aí, eu confio em você. Olha para mim e fala assim: eu confio em você. Eu disse: a questão não é você confiar em mim, a questão é que eu confio que você tem condição de fazer uma vida sem doutrina. É por isso que eu sou iniciadora. Né? A principal diferença de iniciação na escola esotérica, como IMA, com iniciadora como eu, por exemplo, é que ninguém aqui vai ficar dizendo não coma, não beba, não fume. Inclusive, se tem alguém ali que começa a dizer isso, eu digo: para. Não, aluno, mas eu estou dizendo às pessoas para elas não comerem carne, porque carne não é bom, eu estou dando uma boa notícia. Eu disse: pois eu acredito que a gente precisa estudar sobre todos esses temas e deixar as pessoas escolherem dentro do que elas estudaram. Porque até isso é doutrina, conselho é doutrina. É você achar que você sabe, é tão melhor do que o outro, que aquilo que você estudou no seu setor, no seu prisma, é o que vale. Não é? Então, há uma dificuldade. O maior trabalho da gente, das escolas iniciáticas, é exatamente esse: não, vem estudar e você decide sua vida. Você escolhe o que você tem que fazer. Essa é a maior luta da gente, de as pessoas acreditarem que elas não precisam de intermediários para fazerem o seu religarem.
fazerem as suas conexões. Porque quando a humanidade chega a esse ponto de consciência, tudo quanto é guerra santa acaba. Acaba a Guerra Santa. Acaba. Eu estava na Bahia, nossa, fui visitar, soube de um monte de gente, né, que foi morta aí pelos evangélicos, de incendiar, de fazer, de acontecer, entendeu? Ah, eu sou evangélica, mas nós não matamos ninguém. Eu não estou falando de você, mas estou falando que tem evangélico que mata, não é? E que o governo não faz nada porque depende do voto deles. Isso já está acontecendo aí há muito tempo, não começou agora. Já está acontecendo há muito tempo. Enfim, né? Então, é por isso que chamamos o planeta Terra de cíclico, que ainda não aconteceu, a humanidade ainda não conseguiu dar um salto que quebre este ciclo, esse condicionamento que existe até então. Por isso que chama-se ciclo da existência sucessiva. Não é? Vai se sucedendo. Aí você está rodando aqui, ó, em Sansara. Lá vai você que fazendo as encarnações, rodando. Chega um momento e fala assim, mas peraí. Se eu deixar, eu me alienar por uma religião, eu vou começar a ter ódio de que não é dessa religião. Tu quer saber? Eu vou preferir não ter religião nenhuma para não receber esse tipo de influência. Né? Ou seja, você começa a se responsabilizar pelo seu processo evolutivo. Aí você abre para estudar, para conhecer, para ter uma realidade que não precise mais do freio. Porque o grande problema deste ciclo é o freio. Eu não mato para não ir para o umbral. Se eu matasse e não fosse para o umbral, eu não mataria. Eu mataria, ou melhor. Enquanto houvesse pensamento, eu matei porque tinha um obsessor junto de mim. Se não tivesse, eu não matava. Enquanto se tem esse pensamento, você vai voltar a encarnar em planeta Terra. Porque você acha que em outras dimensões vai ter alguém lá cagando regra para você, dizendo, não faça isso, senão você vai para onde? Vai voltar para o planeta Terra, hein? Se fizer, vai descer para o planeta Terra. Não tem isso. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. Então chega um momento que você, muito que já aconteceu isso com milhares de pessoas, né? Disse, não, peraí, eu posso matar aquele camarada ali, mas não quero isso. Por que eu vou matar ele? Matar é denso. Não fui eu que o criei, porque eu o destruirei. Ele não gosta de mim, vai seguir o caminho dele, eu vou seguir o meu. Não é justo, não quero um sangue nas mãos. Aí você ainda precisa de freio? Não. Começa a precisar do freio, deixar de precisar do freio da matéria. O que quebra o ciclo, o que faz você sair da rota de Sansara, é o momento em que você não precisa do medo dos freios, os freios do medo, não é? Para trabalhar e libertar as suas virtudes. Pintou mais pergunta aí, Bel? Você acabou com sua fala respondendo umas 3 das que tinham aparecido aqui, que eram justamente sobre isso de quebrar com essa ciclicidade, de romper com esse movimento condicional. O número de pessoas que conseguiram romper até hoje, não é? Você vê, na época de Jesus, aí foram 12. Você imagine. Pensa num planeta, 12 conseguiram, não é? Isso para mim é muito forte. 12. Que conseguiram olhar, entender o que aquele homem estava dizendo, entender o que ele estava falando de amor, não é? Entenderam. Então, ainda não se teve, sabe? Um movimento assim, não se teve.
que teve um peso na história do mundo. A palavra Sansara também significa mundo, é um dos significados da palavra Sansara, ou seja, não se teve um acontecimento em Sansara, não se teve de uma quantidade X que deu um peso forte para que outras pessoas também visse que é possível um processo de libertação. Até porque essas pessoas são muito perseguidas e normalmente saem de planeta Terra mortas, sacrificadas, humilhadas, xingadas, difamadas, entendeu? Cuspidas. Veja como Jesus saía do planeta Terra, veja como os mestres saíram do planeta Terra, como eles desencarnaram, tudo assim. Não é? Francisco de Assis, foi o dia dele, dia 4, agora de outubro, saiu assim, numa perseguição imensa. Quem perseguia a Igreja Católica, não é? Enfim, entendeu? Então, o que acontece normalmente é isso. Tem um ali que está alertando, chamando para a luz, já aparece 1000 moscas para poder dizer que aquele ali é um louco desvairado. Porque é você chamar para pensar. Chamou para pensar, opa, essa pessoa é perigosa. Entendeu? É bem sério isso. Você vê, né? Me chamaram aí para Caras uma vez, para não sei o que, não me chamaram mais. Gabriel faz, aí você vai lá, dá cada resposta. Você quer que o povo lhe chame? Eu digo, não quero que me chame, não, eu só estou notificando isso. Mas aqui no nosso canal a gente está indo já para 500 mil amigos, não é? De pessoas que hoje mesmo recebi um recado tão carinhoso. Não sei se você está me assistindo aí do Quilombola, em Minas Gerais, que mandou muitas bênçãos para mim. Eu te devolvo, minha irmã, com o mesmo carinho e afeto. Nós vamos trocar esse abraço. Então, é isso. É isso, família. É isso, meus raladinhos com H. Nada disso precisaria de fato estar acontecendo, né? Acontece porque tem pergunta aí, Bel? Muito se fala sobre a era de Aquários e a possibilidade de ascensão coletiva. Tendo em vista tudo que você falou e o histórico planetário da dificuldade de ascensionar uma pessoa, haja visto uma grande quantidade, qual é a sua opinião sobre os fatos? Eu vou dar minha opinião. Tá. Veja bem, o potencial que se tem é muito grande. Em nenhuma outra era anterior se teve, por exemplo, uma coisa chamada internet. Entendeu? Se aqui no Brasil não me deixarem trabalhar, eu vou para outro lugar, já tem até a profissão de... Qual é o nome da profissão? Nômade digital? Nômade digital. Eu vai ter país que eu não fosse obrigado a parar de trabalhar. Não é? Enfim. Então, isso eu já vejo como um potencial muito grande. As pessoas não param para pensar quem criou a internet, como foi que se descobriu esse fenômeno de utilizar a frequência. Gente, eu estou aqui numa cidadezinha, né, nas margens do Rio São Francisco, são 24 mil habitantes, entendeu? É uma cidade que aqui tem uma qualidade de internet impressionante. Né? Às vezes cai aqui um dia ou outro, mas isso aconteceu isso comigo na Suíça, aconteceu em outros lugares também. Né? Aqui tem um 4G aqui, né? Não chegou o 5G aqui ainda não, né? Graças a Deus não chegou. Aí tem o 4G aqui, mas a gente está aqui falando há mais de 1 hora, trabalhando, e entendeu? Então, esse é uma demonstração da força aquariana, por exemplo, da internet. Tem um fake news? Tem. Mas sempre teve o fake news. Não é? Fake news é produto de ignorância e alienação. A ignorância e alienação sempre teve.
Entendeu? Então, é a capacidade que as pessoas têm de acreditar em cada aleotria, que você fica bobo, da pessoa poder acreditar naquilo ali, achar que aquilo ali é uma verdade e passar para frente. Não é? Os fake news sempre estiveram e sempre vão existir. Fake news é fofoca. É doutrinação. Entendeu porque é perigoso também essa coisa de ficar buscando doutrinação? Aí as pessoas vão formando sua opinião pelo fake news. Ela não tem a capacidade de olhar o que está acontecendo no real, no país dela. O que está acontecendo aqui? Está morrendo gente, tem gente desempregada. O que está acontecendo? Aqui não olha para isso, não. Vai acreditar no que está sendo passado ali no fake news do WhatsApp. Mas a internet tem sido, para mim, um veículo importantíssimo. Eu tenho estudado mais do que eu já estudo. Eu já gostava de estudar, e agora com a favorabilidade que a internet me deu, eu tenho um Kindle. Antigamente eu saía daqui para Portugal, a gente botava 2 malas de livro, não era, gente? Era assim. 2 malas só de livro para aluno. A gente pagava mais caro porque a gente levava 2 malas só de livro. Hoje eu pego meu Kindlezinho ali, levo. Entendeu? Não é a mesma coisa que o livro, né? Continuo tendo o livro também, mas em viagem me socorre muito. Eu que sou uma pessoa que leio todas as noites, antes de dormir eu leio. Enfim, então o evento da internet, por exemplo, é uma coisa que nos potencializa muito. Não existiu no final da Era de Peixe na internet, coitado de Jesus, se ele tivesse uma internet, hein? Acho que ele morria com 6 dias, não levaria 6 anos trabalhando, não, morreria com 6 dias, entendeu? Não tinha para melhorar a comunicação, para a gente procurar nosso estudo. Tem o que presta e o que não presta, né? É só a gente saber. Saber identificar é função do buscador. Então, a minha opinião é que nós temos o potencial Nós temos o potencial, os aviões, os voos. Gente, até 30 anos atrás, avião era unicamente para milionário. Aqui no Brasil, por exemplo, começa a melhorar um pouquinho. Não era Fernando Henrique Cardoso. Depois melhorou, depois piorou, e agora vamos ver se melhora de novo, né? Então, a pessoa poder ir a outro estado, a outro país, ver outra cultura, pegar em outra cultura, viver outra cultura. Então, que nós temos o potencial. As pessoas que foram peregrinar comigo falaram, Lu, que coisa impressionante. Chegar nesse lugar aqui e ver que isso aqui comemora Maria de Magdala há 2000 anos, e a gente no Brasil chamando Maria de Magdala de prostituta. Então, veja como um avião, como tudo, né? Então, nós temos o potencial. E algumas pessoas estão usando esse potencial. Agora, é óbvio que vai ter aquela coisa do lado para poder distrair, né? Tenha um celular de 25 mil e não viaje. Em vez de você pegar 25 mil por ano para viajar, fazer uma coisa, ter um celular. Não, quer ter o de última geração, então não viaje, fica aí pelo celular. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então sempre vai ter esse processo de distração. Não, você não vai ter um sapato de R$400, pelo amor de Deus. Vai comprar um tênis de R$4.000, porque senão... Então vai ter sempre aí a escolha. Mas que nós temos o potencial de buscar informação para quebrar com esse sistema, agora nós temos. E é exatamente por isso que as sombrias, as colônias sombrias, estão nos atacando muito. Muito na política, na religião. Eles vão botar para quebrar. Por quê? Porque existe a internet, porque existe o avião, não é? Porque existe a possibilidade de aumentar o conhecimento, então eles vão também dobrar a carga. Né? Hoje você compra uma passagem para você rodar na xícara, nos Estados Unidos e Miami, eles botam mais barato, muitas vezes, do que você fazer uma viagem dentro do seu próprio país. Eu estou aqui, vi uma pessoa me ver, fez a lua, eu paguei mais caro para sair da minha cidade, para vir aqui onde você está, do que minha cunhada que foi para Miami. Eu digo, mas Miami é barato mesmo.
Miami é para ficar ali rodando na xícara. E voltar. Rodei na xícara. Com um monte de sacola cheia de Mickey, cheia de... né? Enfim. Mas que nós temos o potencial, temos. Eu acredito que a gente tem o potencial. Agora, Lu, você está vendo as pessoas usarem esse potencial? Eu não posso dizer que não estou vendo. Senão eu não estaria aqui. Quantas pessoas estão aqui trabalhando junto aqui? Bastante. Como é que eu posso dizer que eu não estou vendo? Eu tenho que dizer que eu não estou enxergando. Que eu não estou enxergando o Rafa, que eu não estou enxergando a Jenny, não estou enxergando a Melissa, o Biel, estou enxergando. Então eu estou enxergando, sim, pessoas que... né? Agora, é óbvio que o potencial de crescimento que se tem, é óbvio que a gente gostaria que fosse mais gente, né? Fora da alienação. Alu, você mencionou sobre a existência de cidades que estão na Kundala e na Kundalini, que vai fazer uma live sobre este tema. Mas já poderíamos pensar que pessoas que estão morando em cidades em Kundala estão estimulando cada vez mais o movimento denso planetário e incentivando Sim, isso? sim. Umas com consciência, outras sem consciência. Né? Por exemplo, a Kundala é uma energia destrutiva. Muito destrutiva. E tem pessoas que são arrastadas, aquilo está no trânsito, começa todo mundo a fazer loucura e é arrastado e acaba fazendo uma loucura também. E depois faz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Olha, eu preciso dirigir com mais calma, olha o que eu fiz. Todo mundo passou no sinal vermelho, eu fui no arrasto, passei também. E tem aquele que faz porque faz mesmo, né? Ele tem mais pressa do que todo mundo, então ele tem direito à rua mais do que as outras pessoas. Então, se o sinal fechou em cima dele, no vermelho, não podia. Então, ele passa mesmo e acabou. Né? Então, esse é mais consciente, esse está mais... Está tirando o lucro da Kundala, entendeu? Tem gente que ganha com a destruição. Tem gente que vê vantagem na desordem. Tem gente que vê. Você não vê, menina, se tem qualquer problema, a primeira coisa que o pessoal faz é aumentar o preço da água. Eu passei muito trancoso uma vez que eu fiquei besta. Teve a greve dos caminhões do governo Michel Temer e não chegava, a gente mandava comprar água, lembra, Jenny? Chegou a 5 litros de água a custar R$100, lembra? Ficou caríssimo. Uma coisa que era assim, 5, 10 reais, 12, 15, foi para 100. De uma noite para um dia de manhã. Então, são pessoas que gostam Esse pessoal não queria de jeito nenhum que acabasse a greve dos caminhoneiros. E não queria. Teve crianças passando sede na cidade, né? Pessoas compraram água para poder dar para o pessoal pobre que não estava conseguindo pagar 100 por 5 litros de água. Veja quanto é 5 litros de água e veja o que fizeram. Entendeu? Então, esse aí é o consciente, né? Ele quer Kundala. Ele quer destruição para ele poder ganhar o dinheiro dele e depois ir morar numa cidade onde tem pessoas que não são, né? Morar bem para ninguém fazer isso com ele, né? Ele pega o dele ali, vai e chega nessa outra cidade, começa a ter retorno, começa a acontecer uma série de coisas, a lei do retorno volta e muitas vezes a pessoa não entende. Estavam lembrando aqui de pessoas que deixaram cada vez mais caro máscara, álcool gel, o oxigênio no período da Covid. Que absurdo, né? E não teve ali uma ação governamental para parar isso. Muita gente que morreu no Covid não precisava ter morrido. Os retornos retornam. Tudo aquilo que a gente joga para cima volta. É cíclico o planeta? Se é cíclico. Estavam perguntando aqui justamente destes retornos, se com tudo isso existe a possibilidade dessas cidades serem ou sumirem pelas forças da natureza, ou grandes desastres aumentarem cada vez mais. E é o que a gente está vendo, né? É acompanhar para ver. Eu não tenho condições de responder sobre isso e não conheço ninguém que de fato teria. A gente tem que acompanhar para ver o movimento do mundo, né? Eu estou aqui numa cidade onde as pessoas estão trabalhando muito a construção.
Estou muito impressionada. Ok, pessoal. Aulão, assim, no sentido de grande, né? Já estamos aqui mais de 1 hora, graças a Deus. Eu adoro trabalhar com vocês. Amo vocês. É uma delícia não ser só. É uma maravilha. E a gente não é só, pessoal. Olha quantas pessoas, em quantos estados, em quantos lugares do mundo estão aqui, que hoje já existe uma fraternidade natural. Eu não sou muito de ficar falando coisas, sabe? Eu sou mais de trabalhando e ir adiante. Mas dentro desse tema que a gente está falando, o número de pessoas que chegam para esse trabalho, para ajudar em Planeta em Oração, para ajudar nas palestras, para ajudar com pergunta, não é? Tem gente que faz, Lu, eu quero ajudar. Eu digo, calma, que você vai sim, você vai participar disso. Né? Nós vamos, deixa eu encontrar a cidade, a gente vai fazer. Já teve gente que já me escreveu aí, meu pai Fernando já escreveu, não foi, gente? Vou lá capinar. Ele tá aí? Carol também. Carol. Não vi aqui hoje, não. Se estão aí, estou esperando vocês para capinar. Então, é maravilhoso isso, né? É um número. Entendeu? A gente faz Planeta Oração aqui, 15 mil pessoas em um dia. Né? Então, nós fomos um povo aí que estamos vibrando a fraternidade. E eu tenho certeza que, gente, uma andorinha só não faz verão. Se fosse o nosso trabalho uma porcaria, era nosso. Porque uma pessoa sozinha não pode fazer tanta porcaria. Como é uma coisa maravilhosa, o oposto também é verdadeiro, não é só por minha causa, eu tenho certeza disso. É a qualidade de pessoas que estão aqui junto, né? Trabalhando, construindo, me ajudando a fazer trabalhos sociais, me ajudando... Eu não sei não, sabe? Alu, você vê crescimento coletivo. Eu acho que eu sou uma das pessoas em planeta Terra que não posso dizer que não estou vendo. Porque aí Baltazar também diz, então você que está cego. Agora tem muita gente que não está vendo mesmo, não. Mas eu estou... Graças a Deus. Mãe para oração. Carol apareceu aqui no chat. Disse que... E apareceu um monte de capinador também aqui se oferecendo. Vambora junto. Tem mão de obra aqui disponível. Mas é uma delícia, não vai, galera? Eu sei que vai. Enfim, mas é isso. Amanhã vou estar aqui com 1.000, 2.000 pessoas orando comigo. Então, se me perguntam, Lu, você está vendo? Estou vendo. Pela lente da minha câmera. Pela energia do meu coração. Pela energia que recebo, eu estou vendo, sim, o crescimento. E está perto de começar, você aí que está querendo fazer o aprofundamento no chakra do tempo. Quero todo mundo fazer um chakra do tempo 10. Me pediram supervisão, eu achei que supervisão, eu resolvi fazer um curso, tá bom? Amo vocês. Mal para vocês também.